Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Em outras traduções diz assim: espera no Senhor, tenha fé, e espera no Senhor novamente. Amém? O grupo de Deus, ou a igreja de Deus que espera no Senhor, faz barulho aí. Você espera no Senhor? Glória a Deus. Amém? Você tem esperado no Senhor? Amém. Mas muita gente não tem. Amém? E por isso que eu vou trazer esse tema. Coloca aí, Ricardo. Desenvolvendo a paciência. Amém? Não é forte? Por que disso? A gente sabe que, primeiramente, o versículo 27 diz assim: o capítulo todo começa a falar de confiança em Deus, o anelo pela confiança no Pai. E é assim que o cristão, quando aceita Jesus, ele deve deixar o controle da sua vida e começar então a confiar em Deus, que é o mesmo que esperar em Deus. Mas o que acontece é que muitas e muitas das vezes falta-nos aquela palavrinha ali. Em todos os momentos, no seu dia a dia, você vai encontrar, e se lembrar, vai lembrar que está te faltando isso aqui. Então, para que, como o Marlon disse, que a gente possa receber o nosso Senhor vigiando, temos que ter o quê? Paciência. Amém? E eu costumo dizer, se você aceitou Jesus, paciência. Amém? Paciência que você vai precisar. Amém? Então a palavra de Deus nos diz que espere no Senhor, tenha fé, coragem, e novamente diz, espera no Senhor. Porque como o salmista Davi escreveu isso, né? Primeiro ele diz ao povo, espera no Senhor, mas passado um bocadinho, tenha fé, tenha coragem, e novamente ele diz, espera no Senhor. Porque não é algo fácil, não é algo que você faz com conforto, mas aquele cristão verdadeiro, ele faz sim com conforto, ele faz sim porque nada melhor do que você largar a mão do controle da sua vida e esperar totalmente em Jesus Cristo. Que Ele tome mesmo a convicção de que a sua vida é para Ele, e Ele que toma conta, e Ele que te dá as diretrizes para você ser um cristão. E isso tem que ser na nossa vida um estilo de vida. Sabe, essa semana passada também, Deus tem tocado muito no meu coração sobre a influência do mundo na igreja. A influência que era para ser ao contrário, de a igreja impactar a sociedade, e muitas das vezes a sociedade tem impactado a igreja. E as coisas lá de fora têm entrado aqui dentro. E uma das coisas que tem sido usada de artimanha, de ciladas de Satanás na vida do cristão é o imediatismo. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Amém? Então coloca aí e fala aí para o teu irmão, para a gente não perder o costume. Não seja imediático. Amém? Que isso pode te prejudicar. Amém? Então nós sabemos que hoje a cultura vende o imediatismo. A cultura prega o imediatismo. E se não for o imediatismo, nada vale e nada interessa. Eu quero trazer aqui o sinônimo que eu busquei. O que o dicionário queria dizer sobre o imediatismo? E eu escrevi aqui. Olha o que o dicionário de língua portuguesa diz. O imediatismo é a atitude daquele que procura apenas vantagens ou lucros fáceis. Dicionário português. E o sinônimo é tudo aquilo que se faz na busca do agora, sem pensar nas consequências. Não há paciência e nem discernimento para a pessoa que vive o imediatismo. Amém? O imediatismo pode tirar da presença de Deus. Porque muitas das vezes o que é pregado lá fora, como a sociedade te impõe, a sociedade hoje faz telemóveis rápidos, que apenas um clique você acede o mundo todo. E quando começa a ficar um bocadinho lento, logo você quer trocar. Um processador maior, um processador mais rápido. E tudo gira no agora. Ninguém pensa mais para frente. E como dizia, para mim trazer essa mensagem, ainda pensei em vários temas, né? E estava até rindo ali no meu quarto. E eu estava a pensar, quando Deus colocou no meu coração sobre o imediatismo, eu estava pensando em temas. Então eu pensei,
o apressado come cru. Falei, não, isso é muito mundano, não. Quem espera sempre alcança. Não, isso também não, né? A pressa é inimiga da perfeição. Fiquei olhando, não, também não. Aí eu falei, qual é a cura do imediatismo? É paciência, né? Então vamos desenvolver. Isso é um dos frutos do Espírito. Amém? O fruto é a laranja toda, um gominho dela é a paciência. Se você não tiver essa, o resto não funciona. Então isso tem acabado. E por que eu digo isso, irmãos? Tudo que a gente espera para agora, a gente não consegue alcançar. Não é verdade? Pensa comigo, as pessoas quando entram em dieta, né? Começa a dieta hoje, amanhã já quer perder peso, né? Quer subir na balança e os dígitos têm que abaixar. Aí você começa hoje, sobe amanhã, as coisas não acontecem, você fica frustrado. Por quê? Você quer tudo para agora. Quer tudo para agora. E quando se tratando de vida cristã, nós não podemos fazer isso. Porque o mundo te diz que você tem que conquistar agora. Aí você é acostumado com o mundo, as influências do mundo, você chega na igreja, ora agora e quer que a coisa aconteça. Ora, no final do culto a sua bênção tem que estar na mão. Ou seja, tem pessoas que querem mandar em Deus. Tem pessoas que falam assim, Deus, eu estou orando aqui, pelo amor de Deus, é agora. E nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso requer muito sacrifício. Porque Romanos 5, capítulo 5, no versículo de número 3 e 4, diz que... Por isso é uma das coisas que a gente não gosta de ter paciência. Por quê? O que produz a paciência? O versículo diz assim, nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança, e a perseverança produz a experiência, ou a esperança. Sabe por que nós não temos muita paciência? Porque a paciência, muitas das vezes, ela se consegue através do sofrimento. E hoje em dia, você quer tudo, menos sofrer. As aflições, como Jesus nos tinha dito que iríamos passar, elas sim produzem paciência em nossos corações. Mas ninguém quer porque tem que sofrer, porque tem que esperar, né? Nós costumamos dizer que quando os meninos atrasam por algum compromisso aqui dos jovens, eu costumo dizer, olha, se fosse o pastor Antônio, a carrinha já não estava aqui à espera, né? Porque o homem que tem o sentimento de horário, se passou 1 minuto, ele arranca. Quer esteja o pastor, quer não esteja, e vai embora, né? Então, às vezes é preciso regras, mas, em geral, na nossa vida, a paciência requer muito sacrifício de nós. Amém? E já dizia um ditado chinês, que até parece um versículo, mas diz assim, se você quer planos para 1 ano, planta milho. Se você quer planos para 10 anos, planta uma árvore. Mas se você quer planos para 100 anos, eduque as pessoas. Não é forte? Não é forte? Tem gente que quer orar e a coisa tem que acontecer já. Tem gente que decide. E quanto mais na juventude, né? As pessoas cada vez mais estão procurando se casar mais cedo, né? E eu digo que já parabéns aos noivos, né? 1 semana de casamento, e quando eu vi o Jonadaves lá no futebol, eu até assustei, falei, nossa, pensei logo na Vanessa, né? Pensei, né, ela tem que ter paciência, porque 1 semana de futebol e ele já foi, né? Vocês têm que ter paciência que um dia é lá de largar, amém? Amém? Mas pronto, irmãos, tudo tem que ter paciência, né? E voltando, o que quer dizer então esse ditado, né? Há muitas das pessoas que têm plantado milho a vida toda, né? Milho, quem aqui é agricultor? Tem algum agricultor aqui? A irmã ali é agricultora, então ela sabe que mais ou menos o milho demora de 3 meses, né? Para estar pronto, né? Mas uma árvore leva anos, né? Então muitas das pessoas não têm paciência para semear, plantar, regar e muito menos esperar essa árvore crescer para comer os frutos. Então vive daquilo que é imediato, que é o pezinho de milho. Hoje você planta o pezinho de milho porque não tem paciência de plantar uma árvore e esperar os frutos, né? Então, quer dizer aqui que muitas das vezes o imediatismo, quando você corre mais, você chega mais devagar. Não é verdade? E assim nos diz vários exemplos
da parte de Deus, escritos na Bíblia, que pessoas com o seu imediatismo, pessoas que não tiveram paciência para nada, tiveram grandes consequências. Eu me lembro muito bem de quando eu cheguei cá em Portugal, em 2006, eu recebi 2 convites, né? Eu ainda não era cristão e não gostava mesmo de crente, a maioria que sabe do meu testemunho. E recebi 2 convites. Um convite era para mim ir numa igreja evangélica, um fim de semana de revisão, né? Tipo um retiro mesmo, né? Você passava mesmo o fim de semana todo ali na igreja. E recebi, na mesma altura, era o mesmo dia, num sábado, recebi o convite para ir a Fátima, né? Visitar o santuário. E nesse dia, né, optei por ir em Fátima. Falei, não quero saber de igreja não, né? Você vai lá, você vai ficar... Eu nem gosto de crente, vou ficar um fim de semana com os crentes ali, tudo junto, né? Não, isso não vai dar certo. Então eu optei por só ver o santuário de Fátima, que eu só vejo e vou embora, né? Essa foi a minha decisão, do imediatismo que eu tive. Infelizmente, é algo que acontece nas nossas vidas que a gente não dá muita importância. Que as consequências daquilo que a gente toma decisões, muitas das vezes precipitadas. Isso acarretou em sérios problemas na minha vida, no meu casamento. Como é que alguns sabem, no início eu mais a Érica, nós chegamos a separar. Nada aconteceu durante aquele ano. E só voltamos como aceitamos Jesus, e aí as coisas tudo ficou no eixo. E graças a Deus já são 12 anos daquela data, daquela decisão. E muitas das vezes eu me ponho a pensar, se calhar se eu tivesse tomado a decisão de ir para o lado dos crentes, né? De estar ali, de envolver, de receber a palavra, da sementinha cair no meu coração e começar ali a germinar. Será que as coisas não teriam corrido melhor? Será que as coisas não tinham florescido? Será que eu não precisava ter passado por grandes tribulações que eu passei nesse primeiro ano em Portugal? Muitas das vezes eu fico a pensar nas consequências que eu tive por causa de uma decisão. E por causa de muita falta de paciência, cristãos não estão à espera de Jesus Cristo. Porque como o Marlon disse, os meus avós pregaram que Jesus está voltando. Os meus pais pregaram que Jesus está voltando. Então é algo que quando você olha parece que seja a longo prazo. E muitos cristãos têm se desviado, têm deixado a sua fé, porque não conseguem esperar. Porque querem que as coisas aconteçam no seu tempo. Eu digo a você, Satanás tem usado isso até para tirar muitas bênçãos que Deus tem preparado para você. Porque quando Deus está com as mãos prontas para abençoar a tua igreja, Ele faz da maneira que Ele quer e quando Ele quer. Não é nós que chegamos aqui, eu quero agora e fazemos birra e as coisas acontecem. Então muitas das vezes você encontra desviados nas ruas porque não conseguiram ser cristãos. Não conseguiram esperar em Jesus Cristo, não tiveram fé e nem coragem. E muito menos conseguiram esperar no Senhor. Então, o que reflete a nossa vida? Quando você não tem paciência numa simples fila de supermercado, no Pingo Doce, dificilmente você vai ter paciência para o reino de Deus. Não é verdade? Quem teve paciência para esperar o pastel de vento ontem sem reclamar aqui na igreja? Levanta aí a mão. Amém? Todo mundo esperou, mas teve gente que se queixou, né? Pastelzinho demorado, né? E como é que é, né? Gente, paciência é paciência. Lerdo é lerdo. Preguiça é preguiça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, não, Marlon? Lerdo é lerdo, né? Preguiça é preguiça. Paciência é paciência. Não queira... Talvez muitas das pessoas não tenham concordado do que eu estou dizendo aqui. Mas paciência, porque muitas das vezes você vê pessoas hiperativas. Pessoas que não param. Alguém já viu aí? E quando você pergunta, falou assim, não, eu estou sempre apressado, mas eu nunca estou com pressa. Eles dizem assim, mas está sempre assim, não para e mexe aqui e não sei o quê. E as pessoas pensam, se eu ter paciência, eu tenho que ficar mais calminho, eu vou ser lerdo, eu vou ser parado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fruto do Espírito diz que nós precisamos ter paciência.
E também o fruto do Espírito diz que nós precisamos ter domínio próprio. E muitas das vezes, quando você entra na fila do Pingo Doce, que é as mais compridas, você começa a olhar as filas do lado. Meu Deus do céu, só a fila deles que andam. É só a minha que não anda. É só a minha. E acontece muitas das vezes comigo, que quando eu estou na fila, a mulher vai fechar o caixa. Aí vai contar o dinheiro, vai contar as moedas, umas 1.500 moedas de 1 cêntimo, contando aqui. Eu logo penso, é Deus falando comigo. É Deus tocando no meu coração, e glória a Deus por isso. Porque se eu tenho que esperar uma eternidade para ser salvo, ou quando Jesus voltar, por que eu não posso esperar 5 ou 10 minutos mais? E isso tem feito grande diferença na vida do cristão. E exemplos bíblicos disso. Moisés, quando estava ali liderar o povo no deserto, o povo sentia sede. Era normal, mas Deus sempre deu água a esse povo. E uma vez Deus falou assim, olha, Moisés, vocês conhecem a história, vai à rocha, mas fala com ela, né? E o que Moisés fez? Chegou lá, bateu na rocha, saiu água na mesma, mas o que Moisés teve na sua consequência? Liderou o povo durante 40 anos, sendo fiel. Mas por causa de uma birrazinha, pôs tudo a perder. Não entrou na terra prometida. Isso é o quê? É a consequência de apenas um erro. Talvez você tenha sido fiel durante a maior parte da sua vida, mas talvez tenha acontecido coisinhas e você talvez até pensa que Deus não leva em consideração essas coisinhas, né? Falta de paciência, decisõezinhas aqui. E muitas das vezes você tem tomado a direção da sua vida você mesmo. E a gente sabe que onde a gente tem a mão, Deus não coloca a dele. Nós precisamos tirar a mão para Deus colocar. E muitas das vezes acontece com nós imigrantes, nós queremos chegar no país, né? E a primeira vitória de um imigrante no país é o quê? É o emprego. A segunda vitória é a residência, né? A terceira vitória é a nacionalidade. A quarta vitória, eu estou colocando assim porque parece que o mais viável, né? A quarta vitória é a sua casa própria. Mas a pessoa quer conquistar isso tudo num ano. E parece que as coisas não acontecem. Aí você começa a maldizer o próprio país, que não presta, que não tem condições. Começa a maldizer as pessoas que vivem no país e retrocede. Porque muitas das vezes Deus te trouxe aqui não para ganhar dinheiro, mas para trabalhar na sua vida. Para mudar o seu eu, para introduzir a palavra de Deus na sua vida, porque eu digo isso como experiência viva e própria. Se eu estivesse no Brasil, quase que certeza que eu não ia aceitar Jesus. Mas aprove a Deus me tirar de lá, me colocar numa terra, numa nação estrangeira e falar, ali você vai depender de mim. Ali você vai aprender a esperar em mim. E ali as aflições vão vir e você vai olhar para mim. E muitas das vezes Deus faz isso conosco. Eu digo a vocês, se você está passando por maus momentos, por dificuldades, por pensamentos de voltar para trás, de retroceder, lembra-se disso. Talvez Deus quer tratar com você. E talvez essa é a melhor forma que Deus encontrou para tratar com você. Através de aflições, através de tribulações, através de ventos contrários, mas unicamente para produzir na sua vida paciência. E dessa paciência, perseverança. E dessa perseverança, a esperança em Cristo Jesus. Talvez você só se encontre paciência se for dessa forma. Não julgue Deus por isso. Deus conhece o seu interior e esquadrinha o teu coração. Talvez se fosse de outra maneira, não conseguiria. Por isso eu trouxe esse tema, desenvolvendo a paciência. E como nós desenvolvemos a nossa paciência? Há dicas, né? E eu trouxe aqui algumas dicas. Como você faz isso? Como você consegue controlar o imediatismo? Tendo o quê? Também faz parte do fruto. Domínio próprio. Né? A Larissa ali está morrendo de rir. Né? Domínio próprio, né, Larissa? Para ter o quê? Paciência, né? Eu sei que você vai casar, né? Há de chegar um dia que você vai casar, mas enquanto isso, paciência, né? O Renato aí é uma boa peça, né?
E me lembro de uma vez, a Vanessa chegou em mim, paizão, e o Jonadabs, né? Eu falei, pá, é feinho, mas trabalha, né? É trabalhador já é uma mão na roda, meu filho. Segue em frente, cadê ele? Ele até saiu, né? Meu filho, se um homem trabalha, o resto a gente... né? E graças a Deus, né? O Jonadab chegou aqui como quem não quer nada e não sei o quê. E graças a Deus é um dos nossos líderes, né? E Deus tem abençoado e creio que é o propósito de Deus mesmo unir esses dois para que eles possam proclamar o Evangelho de Jesus Cristo juntos, né? E é necessário perseverança e paciência, né? Então, Larissa, há de chegar o seu dia, né? Espera no Senhor, amém? Controlar o seu imediatismo com o quê? Né? Com domínio próprio. Muitas das vezes a Érica sabe que ela é mais acelerada do que eu, né? Eu sou mais calminho e tudo mais. E muitas das vezes vamos fazer compra juntos, e acontece muito, né? E ela já começava a dizer, fogo, é só essa fila, mas não sei o quê. Mas de tanto eu falar com ela, toda vez que enrola, mesmo a nossa fila, ela olha para mim assim, ó, abaixa a cabeça e não fala nada. É isso mesmo, tá aprendendo, né? Nem tudo é do jeito que a gente quer. Nem tudo é do jeito que a gente quer, né? É verdade, né? Paciência, irmãos. A palavra de Deus diz que nós devemos admoestar a igreja, que nós devemos ser pacientes com todos, né? Sofrer com todos, passar aflições com todos, mas único e exclusivamente ser pacientes com todos, amém? Então nós devemos ter domínio próprio, né? O que é o domínio próprio? É você se dominar. Paulo diz muito bem em subjugar a sua carne e fazer ela a escravidão do seu próprio espírito. Se você conter isso, nada lá do mundo, das influências do imediatismo, de tudo aquilo que eles pregam, de tudo aquilo que eles dizem que tem que ser na hora, né? E a mania do motivacional hoje é isso, dos coaches, né? Tudo que você vai ver na net é já, é a seguir, é ontem, você consegue, força. Mas muito difícil um coach falando sobre paciência. Espera, não é agora. E nós aprendemos aqui na quarta-feira, né? Muitas das vezes o silêncio é a resposta também. Deus fala sim, Deus fala não, mas Deus fica em silêncio. Talvez esse silêncio é para te testar qual decisão você vai tomar. Aí a decisão vai ser o quê? Lembrando de toda decisão tem sua consequência, tanto para o bem quanto para o mal. Mas o que nós precisamos, irmãos, é controlar para que não vire o quê? Aquela palavrinha, ansiedade, né? Ansiedade. E como diz a palavra de Deus também, que diz que está tudo junto, né? Não sejais ociosos com coisa alguma. Tem muita gente preocupando aí, porque está no controle da sua vida ele mesmo. Tem muita gente aí remando, dando murro em ponta de faca, quebrando a cara na parede, desculpa a expressão, mas porque ele está indo, porque ele está fazendo, porque ele está guiando. Porque quando você olha para as circunstâncias, somente largar o volante e deixar nas mãos de Deus parece que é o mais difícil. Parece que é o mais estranho a fazer. E simplesmente quando Deus faz isso, é o que Ele quer que façamos. Olha Deus, eu não consegui agora é o Senhor. Toma conta, vai para onde for, me leva para a África, né? Vai, faz eu pregar, faz missões com minha vida, faz igual o Marlon, né? Abraça toda a gente que entra ali no café e diz Jesus te ama. É a forma que ele encontrou para pregar o Evangelho. Simplesmente, não sou eu que tomo conta da direção, mas é o Senhor. Isso é o que na minha vida? Eu dizer que, como nós lemos aqui, eu tenho que saber que eu tenho que esperar no Senhor. Não é esperar na minha conta bancária, não é esperar naquilo que me dá segurança. Mas a única coisa que me dá segurança é o Senhor. Eu costumo dizer aqui para os jovens, você já viu o rico quando tem câncer, quando tem alguma doença? Ele olha lá para a sua conta bancária e vai resolver o teu problema? Se há de morrer como todos. Isso não te salva, a sua segurança no dinheiro. A sua segurança nas suas amizades não te salva. Então a gente tem que aprender de uma vez por todas, aqueles que não têm, é ter paciência. Esperar em Jesus Cristo, esperar no Senhor. E simplesmente, por quê? Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Simplesmente eu tenho planos quando eu entro em Portugal, quem é imigrante. Simplesmente quando eu estou nessa faixa etária jovem, eu tenho vários planos, casar, ter filho, ter uma boa profissão.
Esses são os meus planos. Você, claro, pode tentar tudo isso, não deixe de trabalhar. Provérbios fala muito bem nisso, né? Aquele que está de braço cruzado vai para a pobreza, né? É verdade, vai para a pobreza. Quem não trabalha não come. Mas você pode fazer tudo isso, mas na dependência de Deus. Porque Deus pode te tirar isso e colocar naquilo. E você tem que saber entender. E o que mais, quando você vai pregar o evangelho para pessoas aí fora, são pessoas desgostosas e chateadas com a igreja. Né? Ah, eu estou desgostoso da igreja. Mas por quê? Ah, as coisas não acontecem. Eu vou lá uma vez em 20 dias e as coisas não acontecem. Né? A Vanessa ministrou aqui, olha, entregue todo o teu coração. Né? Imagine Jesus com os braços abertos, entregue todo o teu coração para Jesus Cristo. Por que a gente quer que algo aconteça nas nossas vidas, sendo que a gente não faz isso? Sendo que a gente não se entrega, sendo que a gente não mergulha mesmo no oceano de Jesus Cristo? Infelizmente, e digo isso, a igreja não se escandaliza, mas se nós não esperarmos no Senhor, muitas das vezes nós vamos quebrar a cara sim. Se você tomar a rédea da sua vida e não deixar que Jesus te guie, muitas das vezes você vai quebrar a cara sim. Porque toda decisão ao calor, a precipitação tem as suas consequências. A minha foi uma, a de vocês foram outras, mas em toda decisão que você decide e não foi em Deus, prepare, porque haverá consequências. E dessa semana, não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu vi uma publicação e me chamou a atenção e eu cliquei logo no Instagram, que dizia lá, luto, né? E quando eu fui ler, o que estava em luto ali? Era o culto de oração, né? E dizia lá mesmo assim, morreu nesta manhã, isso era uma determinada igreja, né? Morreu essa manhã o nosso culto de oração, já estava enferma vários e vários meses, não conseguiu se levantar e morreu. A cada vez mais nós vemos menos pessoas em cultos de oração. A cada vez mais nós vemos menos ciclos de oração. Graças a Deus, quando vocês se apercebem todo domingo, a pastora Cláudia coloca ali as cadeiras em volta e a gente vê que é um número grande. E graças a Deus, porque esse é o pilar da igreja, a igreja que ora. E o que acontece com o imediatismo que tem atravessado as nossas vidas? Que nós temos tomado decisões sem orar, sem pedir a direção de Deus. E a oração parece que está arriscada na vida do crente. Orar para quê? Eu quero é agora, é já seguir, me dá a Deus. Quase que assim, eu estou mandando, né? E a gente tem deixado de receber bênçãos da parte de Deus por causa da nossa inquietude, por causa daquilo que é pregado ainda no mundo, por causa do imediatismo cultural que tem entrado na igreja em vez da igreja combater lá fora, né? Porque quando você olha para um ministério de uma igreja estabelecida por Jesus Cristo, essa igreja tem que ter impacto na sociedade e não aquilo que está lá fora entrar aqui para dentro. Então, se lá fora está muita, você tem que fazer, você tem que vencer, você tem que não sei o quê, não traga isso para a igreja, porque aqui as ordens é essa aqui, e não o que diz lá fora. Você tem que regir por isso aqui. E muitas das vezes, eu não acho ruim as Bíblias em formato digital, mas muitas das vezes dá mais gosto. Eu tenho Bíblias nos telemóveis lá, até mesmo da Bruna tem Bíblia. Mas eu não largo essa aqui porque quando você senta na cabeceira da sua cama, no seu escritório, para estudar, parece que isso aqui, quando você começa a folhear, é muito gostoso. Parece que é a essência do papel, pelo menos para mim, para você talvez não. Porque o telemóvel, tanto você está na Bíblia como você está no outro aplicativo. Basta um clique. E aqui não, aqui você tem que fechar e tem que ir lá agarrar no seu telemóvel. Aqui eu não tenho imediatismo. Mas no telemóvel eu posso perder o foco rapidamente. Isso tem atrapalhado. Mas os irmãos devem estar pensando, pô, tem que ter paciência para tudo. Tem. Você tem que ter pressa somente quando Deus manda. Amém? E uma das coisas e dicas para a gente aprender a amansar o imediatismo é você ter pressa nas coisas de Deus. Isso sim, precisa ser imediato.
Por quê? Exemplos disso. Quando Jesus chegou, você conhece as histórias, tinha um certo senhor chamado Zaqueu em cima da árvore, da figueira. E o que Jesus disse para ele? Alguém sabe? E desce o quê? Depressa. E o que ele fez? Quase pulou, né? Não está escrito aqui pulou, mas ele desceu depressa. Mas ele desceu depressa porque Jesus mandou. É isso que nós devemos ser na nossa vida. Pressa, mas é naquilo que Deus quer na nossa vida. E se Ele te falar assim, olha, Marlon, agora é depressa, você tem que ir depressa, mas nas coisas do Senhor. Porque o que aconteceu na vida de Zaqueu? Foi salvo ele e toda a tua casa. Por quê? Ele se apressou em largos passos na presença de Jesus Cristo. Então, quando nós devemos ter paciência? Sim, mas quando Deus fala que é depressa, pronto, aí Ele que está mandando. Aí eu tenho que correr em largos passos na direção de Deus. Lucas 14, 28, Jesus diz sobre aquele homem que começou as obras e não conseguiu terminar. Por que eu estou dizendo isso? Deus falou muito ao meu coração com as obras que eu estou fazendo em casa, né? Demorei 12 anos para comprar uma casa e queria que a minha casa em um mês estivesse pronta, habitável, do jeitinho que eu quisesse e tudo mais. E as coisas não têm acontecido como eu quero. E talvez Deus em essas 2 semanas atrás falou tanto ao meu coração, me relembrou de tudo aquilo que eu deveria ter em relação à minha vida espiritual. Porque nem tudo do jeito que eu quero, nem tudo é a rapidez que eu quero, nem tudo é o jeito que eu quero. E quando eu li esse versículo, onde Jesus fala que aquele homem, quando começou os orçamentos da sua casa, aliás, ele não começou, ele pegou a casa e fez. E Jesus retratou tipo essa parábola dizendo, todo homem que quer fazer uma casa, primeiro ele senta e vai fazer os cálculos para então começar as suas obras. Esse é um homem que deve ser feito, ou seja, é aquilo que deve ser feito primeiro. E ele usa esse exemplo de aquele homem que começou a obra, mas não conseguiu terminar. E Jesus diz aqui, todos vão olhar para aquele homem que começou a obra, mas não terminou. Esse é o versículo que Jesus quer deixar em relação a isso, que tocou no meu coração. E quando eu entrava, eu falei assim, na minha casinha confortável, que eu estava morando de aluguel, não tinha um pó tranquilo, e eu estou aqui dormindo no meio dos entulhos, né? E olha ali o Emanuel com um travesseirinho, um saco de entulho ali, né? Já tem um mês que a gente está aqui. Eu falei assim, nossa, a gente demora para conquistar algo, mas tá chato viver no meio desse pó. E a gente chega e quer fazer, e cada lista de orçamento, de peças, de material, que você até caía para trás, né? Então, Deus falou no meu coração, não é do jeito que você quer. Você está igual lá aos outros homens? Salmo 73 diz isso. Aliás, foi uma conferência que nós fizemos aqui com os jovens. Salmo 73, Salmo de Asaf, diz assim que quando você começa a olhar para os ímpios e ver que eles estão prosperando, você começa a pensar no seu coração, eles estão fora da igreja, estão prosperando, e eu que estou aqui servindo ao Senhor, sendo fiel, por que eu não prospero? Eu comecei a pensar e logo vem esses pensamentos e esses versículos. E quando vem esses versículos na nossa mente, é Deus falando com você. Espera, não é assim? Não é assado? Lembra-se disso, toma esse aqui. E Deus tem falado tanto ao meu coração, não é do jeito que eu quero. Nem na minha vida secular e muito menos na minha vida espiritual. Então o que eu tenho que dizer? Eu tenho que esperar no Senhor. E a vontade dEle na minha vida. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então o versículo de 3 frases diz assim, espere no Senhor. Mas aí se você não estiver conseguindo, tenha fé, coragem. Espere no Senhor novamente. Assim que diz o versículo. Então, irmãos, para que nós possamos ter uma vida cristã saudável, tenha paciência. Tenha paciência tanto para você próprio, para uns com os outros. Desenvolva esse fruto na sua vida. E tudo que estiver tirando da paciência, lembre-se, é preciso ter paciência na sua vida. Amém? Glória a Deus. É isso que eu queria trazer para a igreja, lembrando que o remédio para nossas vidas é ter paciência. Amém?
E quero ler aqui, para finalizar, 1 Tessalonicenses 5,14, que aliás é um versículo que o Marlon errou no GC, né? Ele pediu para a gente abrir esse versículo aqui, mas não era o que ele queria ler. E quando eu li, eu falei, epa, isso aqui serve para amanhã. Né? É Deus falando, né? Deus falando, eu vou te dar um versículo, ele vai errar, mas depois você pega e prega lá, tá bem? Então, eu tô lá bem lendo, né? E quando eu li ele todo, ele falou, meu irmão, não é esse. Eu falei, pronto, mas eu já li, é esse mesmo. Então, 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim, rogamos vós também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. Amém? Então, Deus falou através dele, ele falou através de mim, e eu estou explanando para a igreja agora, tá bem? Seja paciente com todos. Em tudo que você for irar, lembre-se que você é cristão e a palavra de Deus nos ensina a ter paciência, a ter domínio próprio e tomar decisões que não acarretem em grandes consequências e se calhar até me tirar mesmo da salvação. Porque a maior promessa que Deus deixou nas nossas vidas e para as nossas vidas não é a prosperidade, não é a bonança, mas simplesmente a vida eterna com Ele, tá bem? Senão, se você não tem prosperidade, ao fim e ao cabo, quando a gente aceita Jesus, a prosperidade já é conosco. Não estou falando de dinheiro, mas de uma vida em bem-estar, em paz no meu coração. Isso para mim que é prosperidade. Mas se você não entende que seja assim prosperidade, espere no Senhor a sua salvação, que isso lhe será mais útil. Que isso é a principal e melhor promessa na nossa vida, que é Deus na nossa vida. Não adianta eu ganhar o mundo e perder o que? A minha salvação. Então deixo isso com vocês, amém?